seja positivo, que seja propositivo a médio e longo prazo para essa cidade. O plano diretor não pode mais servir a setores, ele tem que servir para a população de Itaquá. Vamos lá. Política habitacional. Após decorrido quase uma década de utilização do plano diretor, a Lei Complementar 27308 e suas alterações, chega o momento de avaliarmos os resultados da aplicação das suas diretrizes, de seu conjunto normativo e seus instrumentos urbanísticos, como também em que grau de eficácia cumpriu sua tarefa como ferramenta reguladora e organizadora do espaço urbano. Aí nós temos todos os aspectos favoráveis que foram levantados pela equipe, apresenta os eixos estruturadores principais, 1 e 2, que são locais que têm como função principal o fomento e indução nas áreas lindeiras e próximas ao sistema viário de interesse regional metropolitano. A convivência de usos diversos, como grandes comércios e serviços, enfim, eles relatam, que eu acho muito ruim eu ficar aqui lendo. É possível vocês terem, eu só vou fazer uma pincelada de cada ponto, porque ficar lendo isso aqui, e isso aqui vai estar no portal, então todos vocês terão acesso, inclusive eu acho que já foi disponibilizado por, cadê a Emi? Emi, fica aqui para mim, por favor. O grupo aquele grupo dos arquitetos e engenheiros foi disponibilizado, isso? Foi, então eles já tiveram acesso, tem algumas modificações, mas eu prefiro colocar senão fica uma coisa muito maçante. Apresenta os eixos estruturadores principais 1 e 2, como eu falei. Ele prevê a utilização de vários instrumentos da política urbana, do Estatuto da Cidade, pela execução da política urbana e planejamento e desenvolvimento da cidade, como, por exemplo, a outorga onerosa do direito de construir, do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, do parcelamento, edificação ou utilização compulsórias, do direito de preempção, das operações urbanas consorciadas, da regularização fundiária, instituição de zonas especiais de interesse social, o relatório de impacto de vizinhança, o RIV, o PTU progressivo e entre outros instrumentos que já são previstos nesse plano diretor. O que nós queremos é poder verificar a eficácia no decorrer desses anos, se foram utilizados, de que forma foram, quais são as suas fragilidades, suas potencialidades, para que a gente possa fazer correções e ter um plano diretor mais condizente com a realidade da cidade e com as necessidades da cidade. Antes de eu continuar, queria agradecer a presença do secretário de Finanças, Jorge, está aqui, e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Lárcio Soares, secretário de Meio Ambiente, a Tati Capel. Tá bom? Vamos lá? Ele prevê também a utilização de instrumentos da política urbana, isso já foi colocado lá, instituições de zona, apresenta operações urbanas consorciadas demarcadas em 6 áreas de regiões distribuídas pelo município, reconhecendo as características locais e suas vocações. Aí é que eu quero estar entrando um pouco mais a fundo, porque é justamente no nosso entender que a gente está passando por este momento, apesar de ser colocado isso como ponto favorável, nós ainda não temos claro qual é essa real vocação. Então é essa situação que eu acho que falta a gente adentrar mais, nos aprofundar mais, para que a gente tenha condições de direcionar de forma positiva a cidade que queremos. Vocês sabem que nós vamos contar com a consultoria do Cândido Malta, arquiteto Cândido Malta, já foi colocado isso para vocês, ele vai estar participando como consultoria, como também nós vamos ter pesquisas vocacionais para que a gente possa redefinir esses eixos ou ampliá-los. Essa indução de múltiplas vocações, eu, no meu entender, aí já é um posicionamento particular meu, eu não acho que ele esteja dando resultado prático para a cidade. Nós
na nossa opinião, na minha opinião, posso falar isso, é positivo, mas quando você não tem um perfil claro da cidade que temos, isso passa a ser algo não produtivo e não aplicável. Então você tem tudo e não tem nada. Você tem a pulverização de investimentos, só que você tem uma empregabilidade baixa. Então todas essas questões vão ser levantadas ao longo desse caminho que a gente inicia hoje. Vamos lá? Apresenta zonas e eixos em área ambientalmente vulneráveis, integrantes da área de recuperação, de proteção e recuperação de mananciais, a PRM, nas quais é necessário controlar a expansão e adensamento das áreas urbanizadas e adotar medidas de recuperação de qualidade ambiental. Como aspecto positivo, dentro da questão da habitação popular, garantia de 30% de unidades habitacionais em empreendimentos de AEIS 1 e AP2, garantindo atendimento da demanda prioritária do município. Essa demanda, eu acho que vocês já têm conhecimento, mas é sempre bom lembrar, são pessoas que foram retiradas de área de risco em especial e que ao longo dos anos a prefeitura ela paga um aluguel social para essas pessoas e ficam aguardando o momento de poder ter a sua habitação definitiva para um sistema financeiro que possibilite ela sair desse aluguel social. Então essa ferramenta dos 30%, ela colabora com o município nesse sentido de poder contribuir e diminuir a fila de espera, que em média hoje nós temos em torno de 10 a 13 anos aguardando a unidade habitacional. Tá? A demarcação de áreas especiais de interesse social, a AEIS, as quais são subdivididas a AEIS 1, a AEIS 2 e a AEIS 3. Isso é um dos programas da Minha Casa Minha Vida, Mazaferro 1 e 2, para vocês entenderem que esse zoneamento é que permitiu que nós construíssemos esse adensamento para atender a demanda do município. Pode ir. Nós entregamos também agora o Beira Rio, o conjunto habitacional Rua do Mar, que foi entregue na primeira gestão do Lauro. Aí a AEIS 3, que é o empreendimento habitacional do interesse Vinícius de Moraes, chegou o nosso prefeito em exercício, Márcio da Farmácia. Eu agradeço a presença. E aí vamos para o aspecto da análise e revisão do Departamento de Planejamento Habitacional. Os assentamentos precários no município de Ilhabela. Dados gerais. Núcleos habitacionais, 217. Número de domicílios, 24.128. Em geral, os aglomerados subnormais do município são de menor porte, comparado com os demais municípios do sul da região metropolitana de São Paulo. Estão dispersos pela cidade como um todo. E a topografia é um aclive e o gabarito das edificações de 2 pavimentos predomina em todas as áreas. Nós temos situações, está aí a Cláudia, que cada lote, é difícil acreditar, mas nós temos lote de 3,50 por quanto, Cláudia? Por 10, e num lote de 3,50 por 10, nós temos 2, 3, 4 famílias morando independentes no mesmo lote. Essa é a realidade que nós temos. Tá? Como fator positivo, a lei de regularização fundiária que acabou de ser reeditada agora e passou a valer, ela traz para nós ferramentas jurídicas que anteriormente não existiam para a gente poder regularizar essas situações. Discutíveis, mas é a única ferramenta jurídica passível de uma regularização através de demarcação urbanística futura. Tá? Mas isso é os aspectos a serem reavaliados. É a concessão de assentamentos precários, que, diga-se, tem hoje a concessão de direito real de uso do solo por 90 anos, da qual hoje isso já não mais confere com o desejo da população.
Eu tenho feito reuniões em todos os núcleos e, impreterivelmente, todos querem sua titularidade individual. Né? Se outrora foi algo positivo, não tinha outra ferramenta jurídica, era o que a prefeitura podia fazer naquele momento, hoje a realidade jurídica e da própria população, ele atende ela muda completamente. Então, o que eu acho isso extremamente positivo. Então, nós, política desse governo, nas áreas que for, pela maioria, buscar a titularidade com essas novas ferramentas que a regularização fundiária nos permite fazer, nós vamos sim fazer a titularidade individual. É a forma que o município tem de começar a tirar um gueto e passar a tratá-los como parte de bairro e eles se sentirem como parte de bairro. Então, eu não tenho nenhum receio de falar isso, vai contra outros tipos de políticas, mas assim, o tempo da concessão foi há 30 anos atrás. 30 anos a cidade tem uma dinâmica e as famílias têm uma dinâmica que mudaram o seu aspecto individual de família. Então é necessário que a cidade tenha esse olhar. Vou dar um exemplo para vocês do que está acontecendo hoje. Santa Maria, bairro o loteamento de Santa Maria, que todos vocês que são operadores da arquitetura, enfim, trabalham diariamente com o plano diretor, sabe? Nós conseguimos fazer agora a regularização de todos os Santa Marias. E todos foram feitos assim, unânime, o querer a titularidade. Eles não querem continuar com a concessão. Então, a concessão, ela foi fundamental. Nós estamos num outro momento de buscar as ferramentas jurídicas legais que nos permitam passar a titularidade individual e fazer com que o que era núcleo habitacional seja incorporado como parte de bairro e trazer outras questões, inclusive pagando IPTU como qualquer cidadão dessa cidade. Então nós estamos já fazendo isso, garantir a titularidade individual dos lotes em áreas de concessão real de uso do solo, bem como assegurar para fins habitacionais a compra de edificações nessas mesmas áreas, que hoje não tem mecanismo legal. A lei da concessão, ela fala, ela não pode vender, ela não pode alugar, e o que acontece? As pessoas não ficam fixas no local. Acontece algo, ela tem que ir embora, só que ela investiu o patrimônio dela, não na compra do lote, mas na construção da sua unidade habitacional. Hoje, o DPH tem esse olhar de entender essa dinâmica, né? Porém, o mecanismo legal que nós temos não nos permite. Então, a gente finge que não acontece e fica essa bagunça toda que existe aí, que a gente não consegue saber e regularizar essas situações. Então, a gente queremos também mexer nesse mecanismo para que a gente possa ter cada dia mais, né, uma projeção na cidade legal, diminuindo o custo para o reassentamento da população vulnerável. Então tem muita discussão, a questão nessa área é uma discussão que eu acho bastante rica. Santa Maria, nós temos Santa Maria 1, Santa Maria 2, 3, 4, 5, 6 e 7, é isso, Cláudio? Né? Os 7, inclusive um deles é loteamento normal, não é núcleo habitacional, nós aprovamos todos Santa Maria. Então, só nessa ação da prefeitura, nós estamos tirando da clandestinidade, daquele tal chamado contrato de gaveta, 880 famílias que não tinham como garantir a sua titularidade, tá? Incluindo os lotes particulares do loteamento do Santa Maria. Estudar a inclusão nas diretrizes da política municipal de habitação, a promoção de melhorias habitacionais e unidades autoconstruídas e conjuntos habitacionais degradados com vista a minimizar a inadequação domiciliar. O que os técnicos sentem? Nessas áreas é muito vulnerável às questões da habitação e à qualidade dessas habitações, são autoconstrução. Então há uma necessidade da Secretaria de Habitação ter quadros técnicos que poderia estar assessorando e analisando tecnicamente para a gente ter melhores condições de moradia, e isso afeta diretamente a saúde das famílias envolvidas. Então, quando a gente faz isso,
a gente também está, a médio prazo, melhorando os índices de qualidade de vida e de saúde dessas pessoas, que vai diminuir, por sua vez, a ponta lá na UBS do seu bairro. Tá? A legislação diferenciada, a gente tem que pensar numa legislação, uma lei específica para a regularização das edificações nas áreas de AES 2, que a Valéria já está pensando nisso, né, Valéria? Já estamos conversando sobre isso, é uma coisa que nós queremos acelerar. E a questão da AES, manter a AES 1, que tem previsão de projetos. Rever se as AES 1 localizadas na carta da revisão de 2015 continuam vazias e a real vocação para a construção de HIS. Tá? O programa de assistência técnica, a política municipal, ela tem como objetivo permitir o acesso à moradia e as condições de habitabilidade dos assentamentos. Então, no inciso 7, ele oferece o oferecimento de suporte técnico e construtivo à autoconstrução, que é justamente aquele ponto que nós estávamos falando. Quer dizer, a lei da política municipal, ela toca no assunto, mas ela não avançou além disso. Ela reconhece, é muito superficial, talvez seja o momento da gente rever para essas questões de números habitacionais, principalmente em AES 2, né, que nos permita melhorar essas condições de moradia e influir nesses índices que a gente está colocando. Estudar, então, a possibilidade da municipalidade e adequando... Opa. Vem aqui para mim, Carela. Travou. Estudar a possibilidade e adequando se a municipalidade vai ter condições e a viabilidade da gente prever isso, dessa equipe técnica de assistência. Isso aí? Pronto. Né? E se for o caso, uma redação à Lei Federal de Assistência Técnica. Então a gente tem que pensar uma legislação municipal antenada com a legislação federal, que isso é uma coisa bem clara, estudar formas de viabilizar esse atendimento. As AES com projetos voltados para o programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Prefeitura, que deverão permanecer como AES. Nós temos previstos essas 5 áreas que são projetos da Prefeitura, que estão vinculadas a PACs, portanto, têm que ser mantidas. Né? PACs que têm investimento do governo federal, que estão em curso, outros que ainda não se iniciaram, diga de passagem, e por isso há previsão, que inclusive já tem projetos, já foi feito chamamento público, então essas 5 áreas elas têm que permanecer. Talvez a que não permaneça seja do Inamar, por uma questão propriamente de titularidade da área, que nós fizemos um decreto de utilidade pública, foi feito o depósito inicial judicial, no entanto existe um uso capião em cima. Isso inviabilizou, né, está inviabilizando junto ao Ministério das Cidades a sequência desse projeto. Então provavelmente, que nós vamos estar discutindo ainda com o governo, a gente venha retirar essa área do Inamar em decorrência de situações terceiras e não da Prefeitura. Tá? Desenvolvimento urbano. Então, o plano diretor que queremos é o resultado do equilíbrio no processo de desenvolvimento, associado à sustentabilidade, tem como aspectos principais a eficiência e a longevização do solo, o vigor urbano permanente, atributos que são relacionados à densidade e à diversidade do território ocupado, e fundamentalmente ao desenvolvimento econômico e social. Aqui é um balanço para vocês de empreendimentos de impacto de 2014 para 2017, no AES 1, Área Especial de Interesse Social, 1, a Zona de Qualificação Urbana, ZQ1, e no eixo estruturador local 1. Então, esses empreendimentos, são 17 empreendimentos que estão dentro desses eixos, que de fato causaram, né, ou vão causar impacto profundo, em especial quando, em primeiro momento, no sistema viário, transporte, e posterior
a demanda crescente na área de saúde e educação. Outros empreendimentos no eixo de adensamento central é eixo estruturador principal 1 e zona estratégica de desenvolvimento econômico. Então, nós fizemos um levantamento dos grandes empreendimentos, são 26, que neste momento, já aprovados, em construção, já construído, em análise, mas a equipe entende que desses 26 causará impactos imediatos, de fato, e posteriormente já na demanda crescente de serviços públicos. Eles estão, para vocês terem uma ideia onde que eles estão mais ou menos, mapeamento dos empreendimentos de impacto, aspectos a serem reavaliados, promover a avaliação quanto às características gerais aplicadas no eixos estruturadores 1 e 2, no sentido de compatibilizar as novas dinâmicas regionais e metropolitanas com relação à melhoria de qualificação de mobilidade urbana. É o que nós estávamos falando, a gente percebe que a gente tem os eixos, mas isso não tem sido, talvez, estudado com maior detalhamento na hora desses investimentos, o que isso está trazendo, além do investimento que é importante, óbvio, para o município, geração de emprego na construção ou posterior a essa construção, dependendo da atividade, mas qual é a contribuição que isso de fato vai permitir que a prefeitura faça transformações nesses eixos que qualifique melhor a cidade e traga para os seus moradores, para a população, benefícios reais. Então, apesar de termos os eixos estruturador, eu acho que faltou um olhar um pouco mais criterioso, né, desses impactos e o que isso tem de responsabilidade a médio e longo prazo, não com as pessoas que ali estão naquele momento fazendo empreendimento ou morando naquele empreendimento, mas qual é a relação desse empreendimento impactante na demanda de serviços públicos que talvez não tenha tido um olhar mais criterioso. Eu tenho tido essa minha preocupação, desde que eu assumi a secretaria, eu mudei muitas coisas em relação a fazer uma análise mais profunda e a relação também da responsabilidade social que cada empresa tem com esse município. Nós queremos empresas participativas, queremos empresas fortes, mas queremos também que as empresas percebam o seu papel e a sua responsabilidade social no impacto. Bom, reavaliar características, limites e manchas relativas à operação urbana Novo Centro, que é a Avenida Presidente Kennedy, a Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel. Promover a avaliação quanto às características gerais existentes em toda a extensão da Avenida Casa Grande, para incluí-la como eixo estruturador, tendo em vista o grande potencial do eixo como forte polo multifuncional de comércio, serviços e atividades compatíveis com o uso industrial e misto. Então nós temos aí uma avenida que ao longo desses anos talvez não tenha dado a importância devida. É uma avenida com uma extensão significativa, ela une parte da cidade. Ao mesmo tempo ela faz praticamente divisa com São Bernardo, então nós também temos que prever o que está pensando São Bernardo. Então esse trecho é um trecho que eu acho que devemos nos ater um pouco mais, nos preocupar em saber quais são os projetos futuros de investimento do Estado, junto com a Prefeitura de São Bernardo, e o que isso vai impactar nessa região para nós. E nós temos que estar preparados para isso. Tá? Então, eu acho que houve um pouco de negligência da nossa parte e não olhar para esse eixo como se deveria. Então, eu acho que é o momento agora da gente repensar isso. Avaliar a mancha grafada para o eixo de adensamento central, verificando a viabilidade de expansão dos seus limites e ampliação de novas categorias de uso e subcategorias, ainda não contempladas na área central.
Então a gente está reavaliando isso e verificando essa expansão. Inclusão de novos eixos estruturadores locais 1 e 2 para a inclusão de novas áreas potencialmente geradoras de captação de atividades econômicas e prestação de serviços de âmbito local, tais como a Avenida Vereador Juarez Rio de Vasconcelos, Avenida Visconde de Rio Branco, Vitorino Freire, Rua João Teodoro, enfim. A gente está pensando também essa expansão, que nós temos uma dificuldade, nós temos poucas avenidas que permite a gente colocar como eixo estruturador. A característica da cidade é um sistema viário extremamente arcaico, não digo impossível, porque impossível não existe, mas uma dificuldade muito grande de fazer alterações substanciadas pelo alto custo que a desapropriação traria para o município, que inviabiliza qualquer projeto. Aí, enfim, está se mostrando. Promover a avaliação quanto à viabilidade de inclusão de um novo eixo, isso é lá embaixo, é o dourado, eixo ambiental, desde que respeite as características gerais aplicadas em áreas integrantes de área de proteção, de recuperação de mananciais, APRM, de modo a induzir prioritariamente a instalação de atividades voltadas ao lazer, turismo e atividades culturais. É a gente tentar recuperar um pouco aquele eixo que está meio, a gente finge que não existe a represa, mas talvez a gente recuperar e vocacionar para bares, restaurantes, questões que venham revitalizar aquela região. A gente dando vida aos espaços, a gente permite tirar indo para longe aquilo que não favorece a qualidade de vida e não favorece a qualidade da cidade. Melhoria nas formas para a garantia da proteção ambiental aplicada às áreas integrantes de área de proteção, a PRM, em zona de preservação ambiental. Avaliar a possibilidade de inclusão de um novo eixo estruturador de mobilidade ou nova zona de mobilidade. Aí é óbvio, a gente vai estar trocando com a Secretaria de Transporte, por isso que a gente está dividindo em eixos, por isso que a gente está tendo cuidado de que cada área tenha a sua participação, para depois poder fazer essa junção de interesses e a gente chegar numa carta que seja positiva para a cidade. Aspectos a serem reavaliados: parâmetro urbanístico, promover a revisão parcial de parâmetros urbanísticos quanto aos índices máximos obtidos por meio de outorga onerosa e outras ferramentas oriundas de operações urbanas ainda não consolidadas ou não existentes no território municipal. O estoque de terra: avaliar a necessidade de redução no volume de estoque de terra, a EIS 1, destinada à produção de habitação de interesse social, tendo em vista a sobrecarga na capacidade de produção de novos equipamentos públicos, saúde e educação, sistema viário defasado em relação ao volume de tráfego atual, e a necessidade de rever o sistema de transporte público também. Então a gente não está pensando desassociado às outras áreas para que a gente tenha menor impacto negativo sobre essas modificações. As desconformidades: identificar as desconformidades remanescentes e reclassificar de maneira a acomodar na zona adequada. Identificar e garantir revisão em imóveis cujo zoneamento não permite a ampliação da planta industrial. Garantir áreas para implantação de parques municipais, promovendo lazer e recuperação ambiental, criando os novos pulmões verdes, melhorando a qualidade de vida da população. Aspectos a serem reavaliados: banco de dados, que é a criação de banco de dados multiplataforma, multibase de dados, alimentado pelas secretarias, a fim de fornecer dados para subsidiar as análises efetuadas pela Comissão de Análise de Empreendimentos de Impacto, quando da implantação de empreendimentos. Revisão dos instrumentos, inclusão do direito de superfície, promover a avaliação dos instrumentos a fim de revisá-los e melhor adequá-lo às diretrizes de planejamento e inclusão do direito de superfície. Aqui é uma avaliação dos instrumentos, que a gente coloca os aspectos positivos, as deficiências, então é muito longo isso, porque é muito artigo, são muitas leis complementares, mas isso também vai estar disponibilizado
no portal, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que disponibilizar para que todos possam estar participando ativamente nas suas sugestões, nas suas análises e podendo contribuir com esse início de caminhos que nós